Bom dia, graça e paz. Meu nome é Samuel Cancela, sou pastor e faço parte da Igreja Verdade da Cruz, que é presidida pelo pastor Robson e pela pastora Marcela, aqui na cidade de Toyokawa. E neste momento eu estou indo até o templo de Toyokawa Inari, aqui no Japão. E eu quero, neste vídeo, justamente mostrar o que esse templo de Toyokawa e os templos espalhados pelo Japão, qual é a influência dele no cristianismo, qual é a influência dos templos na propagação do evangelho nesta nação. É um projeto que já estava no meu coração há muito mais de 10 anos, quando eu ainda pastoreava a igreja de Toyokawa, que justamente fica perto desse templo. E já naquela época, eu conversando com meus obreiros, eu falava da dificuldade que a gente enfrentava por orar pouco, né? E enfrentar a espiritualidade do templo de Toyokawa, um dos 3 templos bem conhecidos aqui no Japão. Então a gente está indo para lá e justamente mostrar ele por dentro. A gente vai estar orando para entrar, é um lugar com um clima bastante pesado, carregado, mas em nome do Senhor Jesus, revestido pelo poder do sangue de Jesus, nós vamos estar naquele templo e mostrando ele um pouco por dentro, tá bom? Fique ligado, a gente vai estar chegando lá em alguns minutos. Que Deus vos abençoe. Pronto, nós chegamos aqui. Essa é a entrada do templo aqui em Toyokawa, templo de Inari. E este templo, ele é um templo budista. Os templos budistas, eles não são originários do Japão, e sim da China e também da Índia. Então essa religião ela foi introduzida no Japão. E os japoneses, eles têm o budismo como uma religião, mas a origem do budismo, ele é uma filosofia, né? E estamos aqui, diante do templo budista. E aqui existe um verdadeiro sincretismo religioso aqui dentro do templo, e sendo um templo budista, mas o shintoísmo é que faz parte realmente da cultura japonesa. Então, mas por causa desse sincretismo, então aqui tem divindades budistas e também shintoísta. E a gente vai adentrar aqui. Por enquanto ele ainda está fechado, mas eu quero mostrar aqui por dentro tudo o que pode estar envolvendo o crescimento de uma igreja que está situada nesta nação. E eu quero responder pela cidade de Toyokawa. Como eu falei logo no começo do vídeo, eu pastoreei uma igreja aqui perto desse templo. E a dificuldade é muito grande. Aqui dentro é oferecido muitas oferendas, trazem muitas oferendas aos seus deuses, e rituais são feitos aqui dentro. Então nós cremos que existe uma batalha espiritual que está sendo travada por aqueles que querem propagar o evangelho nesta nação. E nós temos que ter essa consciência. Todos nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. E aqui no Japão, uma das guerras espirituais que enfrentamos é com os deuses desta nação. Para os irmãos terem uma ideia, aqui neste país são mais de 8 milhões de deuses que são adorados. 8 milhões de deuses. Então a natureza aqui, tudo é Deus para com a cultura japonesa. Então são 8 milhões de deuses. Então o perigo que nós enfrentamos dessas divindades quando nós não temos uma vida plena com Deus, nós corremos um risco de ser influenciado pelos deuses desta cultura milenar, né? Então, você que porventura vê a igreja como o entretenimento
ou vê a igreja como um local onde você vai encontrar com seus amigos, ou porque você faz parte de um conjunto musical, ou porque você canta nesse conjunto, ou toca, ou faz parte de um grupo relacionado com a igreja, e você se sente o dever de estar lá por causa desses itens, eu quero te dizer uma coisa: você corre um grande perigo de não ter uma vida realmente alicerçada com Cristo. Se você ainda não mortificou o seu velho homem, o seu velho eu, e quer estar dentro de uma igreja sem um compromisso com a verdade, você corre um grande risco de realmente, uma hora ou outra, desvanecer da fé por causa da influência dos deuses desta nação. É uma guerra espiritual que nós enfrentamos todos os dias. E nós vamos adentrar neste lugar. Não é um lugar apropriado para cristão fazer visitas. É um local onde se vem trazer oferendas. Então, eu quero deixar isso consciente para com os irmãos em nome do Senhor Jesus. A gente vai estar orando antes de adentrar neste lugar. Tá certo, irmão? A gente vai orar para que a gente esteja guardado pelo poder do sangue de Jesus. Não podemos brincar com coisas tão sérias que é o templo, porque a Bíblia diz qual é a união que existe entre Cristo e Belial. Nós vamos adentrar. Então fique conosco, que a gente vai mostrar um pouco deste templo por dentro. Estamos dentro do templo, e o templo de Inari, ele é um templo, um Deus da colheita e também do comércio, e também um Deus que traz boa sorte. E é representado aqui nesse templo pela figura de uma raposa. Esse símbolo aqui, que está aqui na entrada do portal, segundo a crença, é a mensageira de Inari. Então, em todo o templo, essa figura da raposa, ela faz parte desse templo. Existe um outro templo aqui na cidade que tem a figura de coelho. Então, essa é o portal principal, e lá no fundo é o templo, o ponto mais importante deste lugar. Eu estive aqui, uma das vezes que eu estive aqui, logo no começo que eu cheguei do Japão, junto com a minha sogra, que a minha sogra antes de se converter, e eu andava de mão dadas aqui por este local. E minha sogra falou para mim: você não pode ficar andando de mão dada aqui. Segundo o que ela cria, é que essa raposa, ela tinha inveja e ia acabar com o meu casamento. E para ser bem franco, eu tive sérios problemas, muito sérios problemas no começo, logo que cheguei no Japão. Não talvez influenciado por isso, mas coincidentemente meu casamento quase se acabou. Tá bom? Então tá aqui a crença. Essa aqui é a raposa que tipifica este local aqui em Toyokawa. Aqui nesse caminho tem várias flâmulas. Elas são adquiridas dentro do próprio templo. E são pedidos que são escritos nessas flâmulas, como prosperidade nos negócios, segurança, um bom desempenho na escola, até mesmo para curas. Tudo é escrito nessas flâmulas que são colocadas neste local, sobre sucesso profissionais e etc. Estou me dirigindo agora a duas estátuas que existem aqui nesse templo, que significa o casamento entre o budismo e o shintoísmo. Fazendo assim,
uma união das duas crenças e, obviamente, o sincretismo religioso. Aqui está as estátuas, que significa o budismo e o shintoísmo. Duas figuras aterrorizantes, só o sangue de Jesus para nos guardar. Ali atrás está o lugar principal desse templo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades que habitam nos lugares celestiais. Prova disso é que Daniel esperou por 21 dias a resposta de sua oração, que foi impedida pelo príncipe da Pérsia. Então, realmente, as nossas orações, ela pode ser impedida, sim. E nós acreditamos pela própria Bíblia, a atuação de divindades que existe nos lugares celestiais, que assim como impediu a oração de Daniel, pode muito bem querer impedir a minha e a sua oração. Então eu acredito que a influência dos deuses no Japão e desse templo aí em Toyokawa tem tudo a ver com aquelas igrejas que não têm compromisso com a oração. Nós, da Igreja A Verdade da Cruz, temos colocado nosso coração, através do pastor Robson e a pastora Marcela, de estarmos orando todos os dias. Já são 2 semanas consecutivas orando todos os dias, porque há uma grande necessidade de nós orarmos. Existe uma igreja aqui em Shinshiro, é uma cidade aqui perto de Toyokawa, e naquela igreja ela é formada de japoneses que se converteram ao cristianismo. E eles são ensinados a nunca mais pisarem neste lugar, porque eles sabem da influência que este lugar tem, dos seus ensinos e a influência deles na vida cotidiana do povo japonês. De tudo que envolve a vida japonesa está dentro desses templos aqui na cidade de Toyokawa. Então, irmãos, nós que temos compromisso com a verdade, temos que orar para que Deus liberte esta nação, porque a nossa regra de fé, prática e conduta é a Bíblia. Nós cremos naquilo que está escrito lá. E a salvação, ela está na pessoa de Jesus Cristo. E assim como muitos japoneses já foram libertos, nós continuaremos orando por esta nação. Lá na igreja onde nós congregamos tem um grupo de japoneses. Temos culto, e este culto ele é traduzido em japonês para que os irmãos possam se alimentar da palavra. É um compromisso que todas as igrejas deveriam ter para com esta nação, de introduzir dentro dos seus cultos japoneses, pregar o evangelho para os nativos desta nação. Então eu louvo a Deus pela igreja onde estou, que eles têm esse compromisso. Por isso que a gente resolveu também fazer este vídeo, mostrar a influência destes templos na vida dos japoneses e orar para que Deus, assim como libertou várias vidas desses enganos, nós vamos continuar, para que Deus continue libertando em nome de Jesus. Quando nós acreditamos que essas entidades adoradas nestes templos não têm influência nenhuma no crescimento do Evangelho, é o mesmo que dizer que o diabo não existe. Sendo assim, o diabo agradece, porque assim ele pode agir livremente, porque não vai haver nenhuma
estratégia de guerra contra ele. Então ele age do jeito que quer, da maneira que quer, e você nem se percebe, e ele vai entrando e destruindo a sua vida em todas as áreas. Então a mesma coisa é esse templo, irmãos, a mesma coisa. Quando nós não acreditamos que esse templo tem alguma influência, nós não nos preparamos para a guerra. É uma guerra que foi travada, estamos travando esta guerra espiritual nesta cidade. Temos que ter compromisso com Cristo, compromisso com a propagação do Evangelho nesta nação. E com certeza, se nós não continuarmos orando mesmo, dia após dia, como a Bíblia nos ensina, orar em todo o tempo, o Evangelho estará sendo reprimido nesta nação. Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que depois que você ver esse vídeo, você vai se comprometer a colocar na sua história de vida joelhos no chão, em prol desta nação, em prol da salvação do povo japonês, em nome de Jesus Cristo. E para terminar esse vídeo, para que ele não fique muito longo, que você perca o interesse de assisti-lo, está vendo aqui atrás de mim? Isso é um altar do fogo. Sabe para que serve isso? Para a purificação do corpo e da alma. Então, para os japoneses, quando eles querem se purificar, eles vêm aqui, nesse ritual do fogo. E agora, irmão? Temos que orar ou não temos que orar? A Bíblia diz que a purificação do corpo, da alma, que nós chamamos de santificação, vem através do sangue derramado na cruz do Calvário, para purificar os nossos pecados, porque isso separa o homem de Deus, o nosso pecado. E este lugar aqui faz essa purificação para a crença desse templo. Então, irmão, valorizemos a nossa vida com Deus e a nossa salvação, porque este lugar, este local do fogo, purifica a alma e o corpo dos japoneses em sua tradição. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, abracemos essa causa santa e vamos evangelizar esta nação. Vamos ter compromisso com Cristo, com a verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui por acaso, não, irmãos. Estamos aqui para fazer turismo ou apenas, como dizem todos os pastores, ganhar dinheiro. É errado ganhar dinheiro? Lógico que não. Você pode ganhar dinheiro e comprar sua casa, seu carro. Não estamos falando sobre isso, eu estou falando sobre você esquecer do plano de salvação, porque a nossa passagem por aqui é muito rápida. Nosso descanso não é aqui. Logo, logo estaremos com Deus. Mas não sejamos egoístas. Vamos levar, irmão. Em nome de Jesus, muitos japoneses conosco. Eu conto com a sua oração. Eu conto com a sua responsabilidade com o reino de Deus. Em nome de Jesus, eu deixo aqui este vídeo para reflexão de todos aqueles que se dizem cristãos. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Jesus está às portas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus.